Coutinho Figueiredo já sabe quem é o candidato ou a candidata? Já sei quem é que o núcleo vai propor ao Conselho Nacional, sim. E concorda? Acho um excelente candidato. Por acaso não se chama João Coutinho Figueiredo? Não se chama João Coutinho Figueiredo, senão não seria tão excelente quanto este. Este é bastante melhor que eu seria candidato. E pode dizer o nome desse candidato? Não posso, ainda não devo. Acho que deve ser o núcleo a tomar esse mérito de escolher um candidato que vai ser forte, um candidato com muita energia, com uma capacidade de vender as ideias liberais em Lisboa. Acho que vai fazê-lo muito bem. A política para a iniciativa liberal e esta vontade de tornar Portugal um país mais liberal não é um projeto para amanhã nem para daqui a um mês. É um projeto de médio prazo que não pode correr atalhos, não pode recorrer a atalhos, não pode atalhar caminho, porque isso acaba por ser uma forma de tornar mais difícil. Podíamos derrotar Medina agora em 2021 e tornar bastante mais difícil derrotar Costa em 2023, se é que esta legislatura chega até ao fim. E não acha que derrotando Medina poderia ser esse impulso que a direita ganhava para derrotar? Não acho, porque a história está cheia de coligações e de frentes em que os partidos mais pequenos não têm o mérito das vitórias e por vezes têm o mérito das derrotas. Portanto, tiveram medo de desaparecer nessa frente da direita ou tornar-se uma espécie de um porta-chaves do Rui Rio? Há motivos partidários, mas não é nos motivos partidários que me quero concentrar, nos motivos políticos de país, se quisermos. E, de facto, nós chegamos à conclusão que vai ser muito difícil na Câmara de Lisboa, com esta frente eleitoral que Carlos Moedas montou à sua volta, conseguir alterar não só as políticas, que isso admite até que possa ser possível, mas a forma de fazer política, a forma de funcionar na Câmara de Lisboa. Isso não acreditamos que ele vai conseguir fazer. Portanto, preferimos ter uma voz própria, uma voz alternativa na corrida à Câmara de Lisboa. Acho que conseguimos ir roubar mais votos aos votantes Medina, indo sozinhos do que indo integrados numa frente, e no fim far-se as contas se a nossa decisão ajudou ou desajudou a derrotar Fernando Medina. Mas isso não pode ser visto quase como uma incoerência, uma traição à própria direita? Quando a direita tem essa hipótese de fazer uma frente mais musculada? Esse é o princípio dos equívocos. A Iniciativa Liberal não é um partido de direita. É verdade que nos sentimos mais à vontade com as concessões não coletivistas da direita do que com a esquerda. É verdade, mas não nos consideramos um partido de direita. Portanto, esse ónus que nos estão sempre a querer atirar... Portanto, consideram-se um partido de... Não sei, a nossa geometria não é a esquerda-direita, é outra coisa. Acha que esta candidatura, se juntasse a Carlos Moedas, poderia, de certa forma, interromper aquele ciclo de crescimento que víamos há pouco ali na peça, o ciclo de crescimento que a Iniciativa Liberal está... É uma boa pergunta, porque eu acho que se há coisa que esta decisão não é medrosa, é uma decisão corajosa, porque vamos correr riscos eleitorais, o risco do voto útil é significativo e riscos mediáticos têm que estar aqui a explicar 1000 vezes porque é que é uma boa ideia do ponto de vista da reorganização do espaço não socialista termos esta voz autónoma. Portanto, há riscos nisto, incluindo eleitorais. Portanto, eu não sei se vamos ter um crescimento muito significativo em Lisboa. Vamos fazer tudo por isso, obviamente, mas há aqui um risco. Não é? E, portanto, sim, é bom sempre um partido que é recente ir às primeiras autárquicas e medir quanto é que vale, mas isso não seria razão suficiente para não integrar uma coligação. Neste caso, achamos é que a coerência com que vamos conseguir fazer este nosso caminho, incluindo ir sozinho à maior parte das câmaras a que vamos concorrer, essa coerência vai pagar dividendos no futuro. Qual é que foi o grande travão para a Iniciativa Liberal de se juntar a esta frente direita? Não foi a ausência de telefonema do Dr. Rui Rio. Não foi. Isso. Foi Carlos Moedas ou for Rui Rio? Não foi. Não foi. Embora a ausência de telefonema dê um bocadinho a ideia de como é que funciona a cabeça dentro da cúpula do PSD, que dá por garantido e por adquirido que os outros partidos vão de ir atrás. Não é assim. Por acaso teria sido simpático ter recebido esse telefonema, mas não é por isso. A Iniciativa Liberal é um partido de facto informal. Sim, mas isso ajudou à vossa decisão? Não, mostra é a forma como o PSD olha para outros partidos como se fossem um bocadinho subsidiários da sua estratégia. E não devem ser. E mais, se há coisa que em Portugal é claro, é que o socialismo e o estatismo que nós tanto criticamos não tem só a ver com as políticas que se praticam, tem a ver com a forma como se faz política também, com a forma como se distribuem os lugares, os cargos, os poderes. E o PSD tem dado demasiadas provas nas CCDRs, a forma como foram reformuladas as eleições, nesta coisa da lista dos independentes, que vão ser determinantes para a distribuição de fundos, também. CCDRs, distribuição de fundos. Agora, determinantes as listas independentes já para estas autárquicas. E no fim dos debates quinzenais, o PSD teve sempre daquilo do lado que se pode chamar o Bloco Central. Faz parte da forma de fazer política que tem que acabar em Portugal e por isso mesmo também não nos sentimos particularmente bem nestas coligações, especialmente que sendo de frentes tão vastas. Portanto, nesse aspecto, Rui Rio não trouxe grande diferença relativamente a António Costa, por exemplo, em sua opinião? Há coisas em que são demasiado parecidos. Há coisas, nomeadamente, naquilo que tem sido a abordagem à pandemia, por exemplo, só muito recentemente é que o PSD começou a ser crítico em relação às opções que o Governo tomou ao longo deste ano.
Acha que para o PSD um líder como Passos Coelho faria mais sentido? Não, isso é uma matéria do PSD e de Passos Coelho. Está bem, mas como líder de um não partido... sei, isso implicava saber qual é a matriz ideológica do PSD, que hoje em dia ninguém consegue descrever. A matriz ideológica é o pensamento político da pessoa que tiver a ocupar o cargo naquela altura. Isso para mim já não é um partido, já é uma espécie de montra para alguém poder executar um programa político que é próprio e não é do próprio partido. De qualquer forma foi com o PSD que assinaram um acordo, por exemplo, relativamente aos Açores. Exatamente. E aí já não se mostraram tão incomodados. Não estamos numa coligação. As autárquicas têm uma particularidade, Bernardo, como sabe, que é diferente, que não é a maioria dos eleitores que elege o Presidente da Câmara, é a lista, o cabeça da lista mais votada, Sim. que vai, portanto, as coligações pós-eleitorais têm muito menos significado do que as pré-eleitorais. Nos Açores, numa eleição regional ou numa legislativa, isso já não se passa assim, e, portanto, teríamos a possibilidade de ter feito coisas antes das eleições ou apoiar soluções governativas a seguir, que foi o que se veio a passar. E a nossa a postura foi muito simples. Se o PSD precisa de ter apoio parlamentar, nós temos 10 condições, e estão plasmadas num acordo muito simples, de 3 páginas, que celebramos com o PSD, com mais ninguém, nem com o CDS, nem com nenhum outro partido que apoie o governo. Celebramos este acordo está a ser cumprido, devo dizer. As medidas que são conhecidas já sob o orçamento para 2021 nos Açores já incorporam boa parte das medidas, nomeadamente na parte fiscal, na parte de simplificação, na parte de tratamento do setor público empresarial regional. Já se vê vontade de cumprir o PSD, somos uma força de estabilidade nos Açores e vamos cumprir a nossa parte do acordo também. Portanto, não está tremido, apesar das muitas notícias que nos vão chegando. Não, há outros que são forças de instabilidade. Sim, nós somos forças de estabilidade. Está a falar do Chega. Comunicar, transmitir a mensagem liberal. Porque continua a haver muito preconceito, continua a haver muita desinformação sobre o que é que significa ser liberal no século XXI. Preconceito a que nível? É a todos os níveis, que nós não gostamos de Estado, a nossa vontade é ter Estado zero, que nós somos o partido dos ricos, que nós temos uma noção de que só a economia é que conta. Nada disso é verdade. Dou-lhe um número que estive a fazer hoje de manhã por outros motivos. Nesta legislatura que começou em setembro, de todas as propostas que nós apresentámos na Assembleia, de vários tipos de iniciativas, mais de 75% não tem nada a ver com a economia. Tem a ver com a proteção das crianças, dos mais idosos, com a saúde, com a educação, com a saúde mental. E isso é pouco visto pelas pessoas. Acham que Talvez seja por determinadas propostas que apresentaram em tempos. É óbvio, a taxa única de IRS, a taxa única de IRS é mais marcante. E a economia é muito importante do ponto de vista do desenvolvimento de tudo aquilo que se quer fazer fora da economia. Mas há um discurso marcadamente anti-Estado da iniciativa liberal, ou não? Não se pode interpretar por anti-Estado. Não é exclusivamente estatista. Dizemos aquilo que muita gente já disse, mas dizemos convictamente. Os serviços públicos são importantíssimos que sejam prestados com qualidade, mas não têm que ser prestados pelo Estado. E há formas de o fazer. Há um exemplo. Quais serviços públicos é que privatizava, por exemplo? Não é privatizar. Se não são feitos pelo Estado, são feitos por quem? Sob concessão, então não há uma privatização. Sim. Há serviços públicos que são concessionados para privados o poderem fazer. Privatizados ou concessionados. Ou elementos privados dentro de uma gestão pública. Dou-lhe o exemplo das unidades de saúde familiar tipo B ou tipo C, que nunca chegaram a arrancar. Mas as tipo B arrancaram, têm elementos de gestão privada, com incentivos aos profissionais de saúde que lá trabalham e funcionam muito melhor do ponto de vista do atendimento, da qualidade do serviço que prestam e todos os rácios de eficiência na prestação de cuidados de saúde. Portanto, o Estado está a gastar a mesma coisa, se calhar até menos, e a prestar o melhor serviço. Mas era pegar no modelo das PPP, por exemplo... As PPP é outro exemplo. E baixá-lo... Braga deixou de ser uma PPP há pouco mais de um ano. E já se sabe que já num ano, gastou quase mais de 50 milhões de euros do que teria gasto. E os gestores públicos aí, a qualidade dos gestores públicos aí também tem alguma influência. Mas eu não demonizo os gestores públicos e não idolatro os gestores privados. Há bons e maus em todo o lado. O sistema de incentivos é que as pessoas reagem a incentivos. E se eu não tiver um desincentivo a não ser o mais frugal possível nos gastos do dinheiro dos contribuintes, não vai acontecer. Da mesma maneira, um gestor privado que não tenha uma penalidade por ter tomado uma decisão errada, também não vai ter grande incentivo para... Deixe-me aproveitar esta conversa para falarmos um bocadinho sobre um assunto que tem sido muito discutido, e aliás o João tem algum currículo nessa matéria, na questão do turismo. Certo. E na ligação do turismo à TAP. Acha que é tão essencial a TAP para o turismo, e Portugal depende muito do turismo? O passado mostra que não. Porque se nós formos a ver o crescimento do turismo, esta última década de turismo foi absolutamente excepcional do ponto de vista de crescimento, e se formos ver os passageiros, quem é que os transportou,
Eu diria que talvez quase 80% do crescimento, não do total, 80% do crescimento teve a ver com novas companhias que começaram a voar para Portugal, nomeadamente as low cost, mas não só as low cost, mesmo outras. E, portanto, não, a TAP não é essencial. Mas a TAP é mais grave por outros motivos neste contexto que estamos aqui a falar. O que é que faria em relação à TAP? Bom, primeiro, se pudesse decidir. Teria começado logo no mês de março ou abril, quando as dificuldades de tesouraria se começaram a tornar evidentes, começado um processo de insolvência. Permitia o quê? Permitia, por exemplo, que aquilo que estamos a discutir hoje sobre a Ground Force tivesse enquadrado desde o início, porque a Ground Force é fornecedora da TAP. A TAP paga a Ground Force por serviços de handling que presta nos vários aeroportos onde a Ground Force tem presença. Portanto, um processo de insolvência teria permitido isolar os riscos da TAP tinha relativamente a fornecedores ou até a clientes, que, em alguns casos, dou um exemplo, as agências de viagens tinham adiantado dinheiro à TAP por uma série de compras em bulk, portanto, a grosso, Sim, em grosso. Que tinham feito e que depois os voos não se vieram a verificar e a TAP demorou muito tempo, nem sei se já saldou toda essa dívida. Portanto, todo esse contexto, numa empresa que entra em dificuldades, num processo de insolvência, fica protegido, fica isolado e dá tempo para se pensar numa solução. E, sobretudo, dá tempo para não se fazer as asneiras que se fizeram, porque o processo de insolvência, de facto, não foi sequer considerado. Depois entrou-se num apoio à TAP sem ter uma estratégia de saída, e a estratégia de saída na aviação é fundamental, porque conforme a forma como se quer sair, ela tem que ser gerida de formas diferentes. Não se contratou ainda hoje uma equipa de gestão, portanto, vamos ter pessoas a tentar implementar um plano de reestruturação que não conhecem e que provavelmente nem sequer estão de acordo. Portanto, há ali uma série de erros que foram cometidos e que todos derivam daquele pecado inicial. Há talvez um pecado ainda mais anterior, que é em 2016 a reversão da privatização. Aqueles 11% que o Estado foi buscar a mais para ficar com 50% e fingir que mandava, não só custaram, tornaram o Estado basicamente dono da empresa e agora responsável por estes problemas, mas fizeram com que as prestações suplementares, 220 e tal milhões de euros que os acionistas tinham metido na empresa, passassem a ser exigíveis por esses Portanto, mais uma acionistas. fatura para os portugueses, basicamente. Com uma diferença grande em relação a outras. Por exemplo, o novo banco tem um teto, tem um limite. Este não tem. E 4 mil milhões de euros no contexto atual da economia portuguesa, com os custos que a pandemia ainda vai ter e a necessidade de recuperação, é quase imoral. O Iniciativa Liberal absteve-se numa das votações do Estado. Na primeira, e o resto votaram sempre contra. É uma boa oportunidade para explicar porquê. Porque as pessoas acham que ser contra o estado de emergência é ser contra as medidas de contenção. Vamos separar as coisas. Há medidas de contenção que não precisam do estado de emergência e há coisas que estão no estado de emergência que não têm nada a ver com medidas de contenção. E, portanto, o que nós sempre dissemos, desde essa primeira vez em que nos abstivemos, demos o benefício da dúvida ao Governo. E porque na altura o momento e o contexto eram outros. Sim, nem se percebia bem como é que aquilo ia poder ser utilizado e achámos que o Governo ia usar aquilo de uma forma mais parcimoniosa. Não o fez e a partir daí votámos sempre contra e dissemos sempre, somos contra este estado de emergência. As pessoas podem não ter noção, mas o estado de emergência, que é um decreto presidencial, tem um conjunto de poderes que o Governo pode ou não pode usar. Primeira coisa que não pode não ser dita, que é há liberdades individuais que não devem ser levianamente concedidas. Portanto, um pouco de resistência, um pouco eu diria até de respeito por aquelas liberdades constitucionais faz muito bem à democracia. Mas não há exageros. Acha que houve vários abusos. A palavra é minha. Exatamente. Abusos, exageros. Os decretos não podem ser tão vastos e, sobretudo, não confiamos neste Governo o suficiente para achar que eles vão utilizar bem. Porquê é que não confiam neste Governo o suficiente? Porque acho que o Governo fará tudo para governar, para maximizar as hipóteses de ganhar as eleições. E se isso implicar controlar a pandemia ao limite de sufocar a economia, por exemplo, falo-á. Tendo dito isto, eu vou dizer uma coisa positiva. Mas qual é a lógica de um Governo sufocar a economia ao máximo, sabendo que as pessoas votam muitas vezes com a carteira, não é? Porque em cada momento as prioridades são diferentes. O que eu acho que é grave nesta pandemia, e também já referi a isso, mesmo em conversas com o Sr. Primeiro-Ministro, é que instalando-se um clima em que o medo de ser infectado se sobrepõe a todas as outras considerações que podem ser importantes na vida, como continuar a ter uma vida familiar, uma vida profissional ativa, continuar a progredir, quando a vontade de fazer é completamente dominada pelo medo de ser infectado, a sociedade pode se habituar a este tipo de situação, de raciocínio, e Portugal, que já é um país particularmente dependente, está muito encostado ao Estado, não tem uma particular propensão pelo risco, pode se tornar uma sociedade ainda mais parada. E isto é muito mais preocupante do que nós podemos estar aqui a dizer, porque se há coisa que para mim é clara, é que a recuperação da economia mundial vai ser feita à custa de
de atividades e de formas de funcionar muito diferentes daquelas que tivemos até aqui. Portanto, precisamos de sociedades muito mais preparadas para experimentar, muito mais preparadas para correr riscos, muito mais preparadas para errar, voltar a tentar outra vez. E, portanto, se continuamos nesta forma de estar presos, de estar amedrontados com a pandemia, é algo que me preocupa muito, porque isso, quanto mais tempo passa, mais difícil é de mudar. Por falar em preocupações, deixe-me perguntar ao responsável máximo do Chega, do Iniciativa Liberal, se por vezes a confusão que se faz ou a ligação que se faz da Iniciativa Liberal com o Chega não vos preocupa? Não, preocupa sobretudo pela facilidade com que isso é feito, porque não sei se é dificuldade de nós explicarmos exatamente o que somos ou pela comunicação social. Mas reconhece que muitas vezes essa abordagem não podíamos essa ser mais visão diferentes. conjunta... Aliás, eu vou dizer isto uma vez e não volto a tocar no assunto. Portanto, se alguém quiser saber o que nós pensamos, vai ver esta entrevista. Eu não vou voltar a tocar no assunto e já explico porque é que não volto a tocar no assunto. A Iniciativa Liberal não se coligará com o Chega em nenhuma circunstância e não apoiará nenhum governo do que o Chega faz parte. E por 3 motivos simples. Porque não nos revemos no conteúdo xenófobo e de pôr portugueses contra portugueses o seu discurso, porque não nos revemos no estilo messiânico que parece que agora alguém é divinamente encarregue de salvar Portugal, e sobretudo porque aquela visão completamente iliberal da sociedade está nos antípodas da Iniciativa Liberal. E agora vou explicar porque é que só vou dizer isto uma vez. Porque dizer isto muitas vezes é fazer exatamente o que o Chega quer, que está permanentemente no topo da agenda, não vou voltar a falar nisto. E o segundo é porque também é muito bom para o PS, que se torna completamente inamovível, porque acha que se no lado não socialista tiver uma faixa grande de votos ali mais ou menos neutralizados, pode governar para sempre em Portugal. Não faça esse jogo, a Iniciativa Liberal escolhe muito bem as suas batalhas e, portanto, não vou voltar a falar desse assunto. E é por se falar demasiado de certas manobras ou malabarismos que às vezes são feitos, que depois há confusões que devem ser evitadas. Portanto, o cordão sanitário está aqui bem... Não é cordão sanitário, eu também não me vou coligar com o PCP. É cordão sanitário ou é escolha ideológica? Mas isto é uma mania agora que tudo tem que ser definido em função de um partido que apareceu há 2 ou 3 anos. Portanto, sejamos claros. A questão que muitas vezes se coloca é perceber se houver uma alternativa a António Costa e essa alternativa passe por ser um acordo com o PSD, Chega, não vou Iniciativa dizer, Liberal... eu disse que falava no assunto uma vez, se quer saber a resposta, está há 1 minuto e meio atrás. Muito bem.